Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazermos mais uma oração de gratidão. É bom nós exercitarmos a gratidão com o Senhor, é bom sermos gratos com tudo e com todos, porque você manifesta um senso de valores. E quem não tem o hábito de ser grato, que só reclama, resmunga e só procura o lado negativo, você está construindo desta maneira. Gratidão é um material que ativa a memória. Ingratidão é um material que constrói amnésia. Você escolhe o que quer construir. Amém? Se fosse perguntar, quantos querem ter a desgraça de ter uma amnésia ainda na trajetória da vida? Alguém quer? O que você está fazendo para não ter? Olha, hoje tem um nome um pouquinho diferente. Como é que é o nome? Como é que é? Alzheimer. Antes era amnésia, agora é Alzheimer. Alguém quer ter Alzheimer? Alguém quer? Agora eu pergunto, quem está se prevenindo contra o Alzheimer? Qual é o medicamento, treinamento, exercício contra o Alzheimer? Qual é mesmo? Quantos estão tomando o remédio da gratidão? Amém? A escolha é sua, tá? Amém. Obrigado, Pai, por esse tão belo dia. Obrigado pela sua graça, obrigado pela sua presença, obrigado por esse expediente, obrigado pela liberdade que temos de podermos louvar e adorar o teu nome. Muito obrigado pelo teu amor derramado em nossos corações, obrigado pelo teu Espírito que tem convencido os corações a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pois o Senhor morreu a nossa morte e nos oportuniza a vivermos a sua vida. Obrigado pela riqueza da tua palavra, pois é uma fonte de sabedoria e de conhecimento. Ajuda-nos a aprender, a nós nos abastecer nessa fonte e nunca vivermos com sede, mas que a nossa sede seja dessedentada nessa noite através daquilo e das águas vivas que o Senhor estará jorrando sobre nós. Eu abençoo a todos, peço, Pai, usa agora de misericórdia para com todos, falando também individualmente com cada um, em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante suas mãos e declare: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar.
Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluias. Podeis assentar. Louvamos ao Senhor pela sua graça, pela liberdade que temos de podermos louvar e adorar, pela liberdade que temos ainda de termos um espaço para cultuar, liberdade que temos de também podermos manifestar nossa fé. E eu quero dar continuidade a esses assuntos que estamos falando já há dias, sobre o livro de Romanos, a partir do capítulo 12, algo muito interessante, que traz o Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino, de uma forma prática, de aplicação prática, e nos ensina no nosso relacionamento com Ele, o nosso relacionamento com as nossas capacidades, a nossa maneira também de oferecermos o nosso culto a Ele, o corpo como sacrifício, nos ensina a renovar a nossa mente e nos ensina também a desenvolvermos, através da obediência à palavra, desenvolvermos a nossa fé para servir ao próximo, e também nos ensina também sobre qual é o comportamento do cristão diante das autoridades, qual é que é também a responsabilidade de cada um, porque Deus nos criou e o ser humano é um ser livre, tem livre arbítrio, mas tem também responsabilidade. Então existem os princípios de responsabilidade pessoal e também existe um princípio de respeito à liberdade do outro. Então todas essas verdades, esses ensinos, essa maneira prática de entendermos a palavra, é isso que nos ajuda a melhorarmos. E hoje eu quero falar no capítulo 14, versículo 22, que diz, de Romanos: a fé que tens, guarda contigo mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena, que não se contradiz a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas. Bom, tem duas coisas que atrapalham resultados da palavra na vida do ser humano. Duas coisas: a dúvida e a incredulidade. Não são parecidas, é bem diferente a dúvida da incredulidade. A dúvida é falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento gera dúvida. E as pessoas que vivem na dúvida ou com falta de conhecimento, o nível de fé delas está muito aquém. Como vai crer no que não conhece? Como vai conhecer se não cria expediente para ouvir? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvirá palavra. Então aquele que tem dúvida, aquele que não tem o conhecimento, se come alguma coisa, se come está condenado. Estamos falando sobre hábitos, mas essa questão, amados, ele usa a alimentação no capítulo 14 como alegoria, que o fraco só come legumes, e que o fraco se escandaliza quando o forte come carne. Mas podemos
provar que ele usou como alegoria. No capítulo 14, no versículo 17, Paulo diz assim, que o reino de Deus não consiste em cardápios, não consiste no comer e no beber. O reino de Deus é construído. Como é que eu faço parte do reino de Deus? Porque tenho uma alimentação balançada? Porque não como carne? Porque não bebo vinho? Ou coisa e tal? Não. Eu pertenço ao reino de Deus pelos padrões de justiça que eu vivo. Amém? O reino de Deus não consiste no comer e no beber. Mesmo que o comer leve a pessoa a pecar, que a glutonaria é pecado, mesmo que o beber leve a pessoa a pecar, porque os beberrões não herdarão o reino dos céus, mesmo que a Bíblia diz, não vos embriagueis para não haver contenda, amém? O reino de Deus, a gente constrói o reino de Deus na nossa vida, não é pelo que a pessoa não faz, é pelo que a pessoa faz. Eu não tenho nenhum pecado, então deve ter boas obras. Também não tem. E aí? E muita gente acha que Deus julga as pessoas pelo não pecar, ou que Deus abençoa as pessoas pelo não pecar. Deus abençoa pelas práticas, porque a bênção de Deus é uma recompensa que Deus dá para cada um que põe em prática os conselhos, os ensinos, os princípios, os padrões de justiça. Cada mandamento que a Bíblia nos dá e nos mostra, tem uma recompensa para aquele que pratica. E por isso que muita gente está pensando que Deus tem o dever de abençoar. Por quê? Porque Ele não mata, Ele não rouba, Ele não adultera, Ele diz que não mente. E a Bíblia diz que quem diz que não peca, já pecou. Então, por que ele não encontra esses pecados, ele não pratica esses pecados capitais, ele acha que Deus tem o dever de ele abençoar. E não está acontecendo. O meu povo perece porque falta. Amém? Então, o reino de Deus não consiste no comer e no beber. O reino de Deus consiste na prática da justiça. Consiste na paz, porque a paz é o árbitro que nós temos de que está tudo bem entre nós e o Senhor. E consiste também na alegria no Espírito Santo. Por exemplo, quando a pessoa pratica a palavra, depois de ter colocado em prática as instruções da palavra, uma prática do bem, cumprindo deveres, cumprindo compromissos assumidos, depois de um dever cumprido, de um compromisso honrado, o Espírito de Deus se alegra, e alegra o nosso espírito. Mas sempre quando se deixa coisas para trás, deveres não cumpridos, compromissos não honrados, fica um medo, fica um vazio, fica uma situação desagradável. Mas quando a pessoa é cumpridora de deveres, há uma alegria.
Há uma alegria, por exemplo, podemos até ver, você planeja as suas atividades e você tem, eu planejei para hoje tais e tais tarefas, mas meia tarde já estava com as tarefas todas cumpridas, os compromissos atendidos, isso dá uma satisfação. Mas quando a pessoa mata o tempo, se esquece e vai deixando, vai procrastinando essa situação, quando é de noite, nem dorme direito. Por quê? Porque ficou coisas a serem resolvidas ainda. Amém? Essas coisas são bem simples, mas faz um bem para o seu espírito, para a sua alma e para o seu estado emocional. Louvado seja o nome do Senhor. Então o reino de Deus não consiste, não fique aí achando que é por comida, porque você, o seu cardápio é bem simplesinho e coisa e tal. Inclusive tem pessoas ainda que estão ainda procurando as minúcias da lei. Como já falei aqui, e está lá também no capítulo 10 de 1 Coríntios, fala muito sobre essas instruções, que é para nós comprarmos tudo o que vende no açougue sem perguntar. Porque tem pessoas que ainda não entenderam que nós não estamos mais debaixo do regime da lei. No tempo da lei, tinha as coisas comuns, as coisas impuras, tinha as formas de fazer também, mas a lei encerrou na cruz. E a partir de Cristo na nossa vida, tudo o que nós colocamos à mão e tudo o que nós oramos, nós santificamos. O alimento é santificado pelas ações de graça. Amém? Mas vamos lá para o versículo 22 agora. Vamos trabalhar essa parte aí que é muito interessante. Por exemplo, a fé que tens. Se eu fosse perguntar, quantos têm fé? Todos levantam a mão. Os irmãos notaram que fé não é o tempo que constrói ela. Tem irmãos que se desse aposentadoria à vida espiritual, já estariam aposentados pelo tempo de fé que têm. E continuam uns bebês espirituais. Continuam um nível de vida bem fraca, desprovida, em dificuldades, em situações que não conseguem sair da mesmice. Inclusive, muita gente que tem muitos anos de fé, vem e se converte uma pessoa, um mês atrás, e dentro de um mês de fé, de comunhão e aprendizado e dedicação e obediência à palavra, já começa a ter resultados, soluções, mudanças. E aquele crente velho, cascudo, que tem tantos anos de igreja, fica com ciúme e fica questionando. Aquele fulano, aquela fulana, aquela família, faz poucos dias que estão aqui, olha como Deus tem abençoado eles, e eu estou há tanto tempo aqui, e Deus não muda a minha situação. Um dia eu recebi uma visita no meu gabinete, de uma pessoa fazendo essa reclamação. Pastor, eu estou há tantos anos na igreja aqui, e Deus não tem mudado a minha vida. É ano de mudança, mas só muda quem? Quem muda? A graça não faz por você o que você pode fazer. A graça potencializa suas
virtudes, obras, dedicações, suas ações. A graça potencializa. O pastor Luiz Correia, quando esteve aqui a penúltima vez, ele disse: a graça é a graxa. Então quem sabe qual é a função da graxa na lubrificação de juntas, engrenagens, rolamentos, mancais? Qual é a função da graxa? Faz trabalhar livremente, torna o trabalho as funções daquela máquina leve. E assim o crente obediente a Deus, a graça de Deus faz com que a vida do crente se torne leve. Uma vida produtiva, uma vida satisfatória, uma vida sem jugo, sem peso, sem desgraça, sem tristezas. Amém? Mas a graça não faz o que você deve fazer. Então aqui Paulo está chamando a atenção, dizendo: a fé que tens, guarda contigo mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que, naquilo que diz crer, as pessoas possam ver. Amém? Aquilo que ele diz crer: eu creio na cura, sou curado. Eu creio na proteção, sou protegido. Eu creio que Deus abençoa as obras das minhas mãos e meu trabalho é abençoado. Amém? Eu creio que a presença do Senhor torna o ambiente leve, um ambiente agradável. Então, onde eu estou, esse ambiente deve se tornar leve e agradável. A fé que eu tenho, ela deve me acompanhar. Mas eu sei que não adianta eu dizer os resultados. O que falta para o povo é como fazer essas coisas acontecer. A fé, meus queridos, ela necessita ser construída. A fé está ao nosso alcance, ela é um dom, ela é o fruto do Espírito. Assim como a fé é isso, é um dom, é uma virtude, é o fruto do Espírito, é divina, ela necessita ser desenvolvida, trabalhada. Por exemplo, por que as pessoas estudam e se qualificam para uma profissão e vão para cursos, vão para a faculdade e continuam indo? Por quê? Porque elas encontraram esse dom, e o dom por si só ele não cresce. Mesmo que você sonhe muito em ser um profissional, se você não se preparar, não se tornará um profissional daquela área. Mesmo que você diga: eu tenho fé, eu quero fé, eu creio que Deus vai me abençoar, eu creio que Deus vai operar, e fica só numa vontade, e as coisas não acontecem. Eu só consigo crer da palavra aquilo que eu ouvi da palavra. Romanos 10, 17. Logo, a fé é pelo ouvir. Logo, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir
à palavra de Cristo. Não existe fé se você não construiu ela no que a Bíblia diz. Porque quando nós agimos de acordo com a palavra, estamos agindo por fé. E quando se age por fé em obediência à palavra, mas uma coisa interessante, amados, não adianta nós agora dizer que tudo é possível ao que crê, e nós fazer um plano e orar em cima daquele plano. Será que Deus criou você sem algum propósito? A fé funciona na vida de cada um, à medida que cada um andar dentro do propósito divino. E o pior é que tem muita gente correndo atrás de prosperidade, indo atrás aonde oram por prosperidade, aonde tem campanha de prosperidade, aonde ungem as mãos para a prosperidade, e nada disso acontece. Deus é o que mais deseja que nós prosperemos. A riqueza, a sabedoria, é dom divino. A riqueza é um dom, a sabedoria é um dom, mas Deus dá esses dons para nós cumprir o propósito. E quando nós colocamos o propósito divino em primeiro lugar, as demais coisas tudo virá para nós acrescentadas. Amém? Então a fé, ela deve e ela precisa ser construída. Por quê? Olha o que diz Hebreus 11:1. Porque a fé é um fundamento. Agora, meus queridos, daria para construir esse prédio aqui sem fundamento? Os irmãos estão vendo ali na frente, já mais ou menos 30 dias atrás, fizeram os fundamentos. As microestacas, vem lá de baixo. Então a fé, ela tem que ser construída. E construída porque ela é um fundamento. Fundamento não é aquilo que aparece. Qual é o fundamento da minha fé? É a minha comunhão com Deus. É o que eu faço quando eu estou a sós com Deus. Fundamento da sua fé é o que você faz quando está a sós com Deus, quando está sozinho. Isso é que é fundamento. A nossa vida, o nosso conceito, o nosso crédito diante de Deus é construído quando estamos a sós. O que eu prefiro, o que eu procuro, o que eu faço, o que eu me envolvo quando eu estou só. Ainda mais com essa riqueza de informação e de deleites que a mídia oferece. Quando você está a sós, não tem ninguém ao seu derredor, para que lado você se inclina? Para as coisas de Deus ou para os deleites da carne? Como que você vai construir uma fé se no expediente da fundamentação você põe lixo nos seus fundamentos? É a mesma coisa, a hora que fomos fazer os fundamentos dessa construção, em vez de colocar ferro, concreto, poderia se colocar barro, areia. Ninguém ia ver. Amém? E é isso que acontece na vida da maioria.
Na hora que estão a sós, que eles podem tirar um tempo, falar com Deus, tirar um tempo e procurar se concentrar na palavra, e buscar resposta para algumas dúvidas, buscar conhecimento a respeito de cada situação, buscar preparo para enfrentar as dificuldades. Não, vai se esbanjar quando está a sós. Uns é na bebida, outros é na droga, outros na pornografia, outros é gastronomia. Amém? E aí depois a vida cobra resistência e nós não construímos fundamento. O que dá resistência à nossa vida são os nossos fundamentos. O que me mantém em pé contra a luta, contra os desafios, contra as crises existenciais, são os fundamentos. Amém? Então a fé, ela precisa ser construída. E começando pelo que mesmo? Fundamentos. A fé leva ao entendimento. O verso 13 do capítulo 11 de Hebreus diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que é visível não foi feito daquilo que se vê. Então, olha o entendimento. Se o mundo foi criado pela palavra de Deus, agora eu pergunto, como você quer construir o seu mundo? Cada um começa e cada um constrói o seu mundo, sim ou não? Seus planos, planejamento, estudo ou não, onde vou trabalhar, para que vou me preparar. Cada um constrói o seu mundo de relacionamento, com quem vou me relacionar, com quem casar. Depois vem os filhos, cada um constrói como educar os filhos. Amém? Agora eu pergunto, até que ponto a palavra de Deus faz parte da construção do seu mundo? Até que ponto? O mundo foi criado pela palavra de Deus. Se o que é visível hoje foi criado do invisível pelo poder da palavra, agora eu pergunto, os seus sonhos são visíveis? Não pense que o mundo possa dar a visibilidade das realizações dos sonhos que você tem. O mundo vem de ilusão, mas se nós fundamentar a nossa fé, aquilo que nós planejarmos, sonharmos, mas vivendo a palavra, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas irão se materializar. A palavra fazendo parte da sua vida. Lá em Gênesis 1:26, quando o Senhor disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que significa a imagem e a semelhança? Nós fomos criados para representarmos Deus sobre as obras, administrarmos as obras que Ele criou. Imagem, que nós tenhamos a essência dEle. A essência. Semelhança, que funcione como? Como é que funcionou a criação? Pelo poder da palavra. Como funciona a criação do seu mundo? Você tem a palavra de Deus para construir seu mundo?
Eu lembro-me das minhas origens, da onde eu vim, e sempre que quando eu via nos outros melhoras, e eu também queria melhoras, mas melhoras para mim, melhor fazer aquilo que eu fui chamado a fazer. E sempre coloquei, à medida que o Senhor estaria me melhorando, eu estaria melhorando a minha maneira de servir ao que eu fui chamado a servir, a fazer. Deus não nega bem algum, Deus não nega, desde que seja para o propósito. E muitos querem a bênção de Deus, mas não para o propósito de Deus. Querem a bênção para desperdiçar no pecado, e aí depois desperdiçam, ficam sem, e aí o mundo deles foi mal construído, porque Deus deu tudo como semente, e ele comeu a semente, gastou naquilo para o qual não era para ser gasto. Então o homem tem a imagem de Deus, a semelhança de Deus, tem poder na palavra. Há poder nas minhas palavras. Há poder nas suas palavras. Eu consegui, meus queridos, crer na palavra, porque eu comecei a observar o poder negativo da palavra. Se funciona o poder negativo, deve funcionar o poder positivo. Se funciona a maldição, tem que funcionar a bênção. E eu desliguei a minha linguagem da maldição, porque eu tinha uma boca que amaldiçoava tudo que eu não entendia. E quando caiu essa fichinha, e eu mudei a minha linguagem, mudou os resultados da minha vida também. E eu tenho repetido aqui, todos os cultos praticamente, a vida não dá, a vida. E se ela devolve o que sai da gente. Que palavra sai para a realização dos seus sonhos? Que palavra tem saído para a construção da sua vida? Que palavra tem saído para os seus relacionamentos? Que palavra tem saído para ampliar o seu mundo dos negócios? Que palavra tem saído para melhorar os seus relacionamentos com as pessoas acima de você? Amém? A vida não dá. A vida, ela devolve do quê? Das palavras que saem da nossa vida. Amém? Então, isso é uma maneira de nós estarmos construindo a nossa fé. O nível de fé é construído. Romanos, capítulo 10, verso 8 a seguir. Aqui o apóstolo Paulo estava numa grande dificuldade ali com a lei, não ele, mas o povo, os judeus, que pela lei estavam ferrados, estavam condenados, estavam em desobediência, e Paulo vem trazer a graça, e eles não queriam entender. E ele teve que trazer umas explicações bem claras. E ele diz, mas estavam em dúvida. Põe desde o verso 1. A maioria não lê Bíblia em casa, vamos ler aqui. Irmãos, olha aqui a declaração dele. O bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Então ele desejava que Israel fosse salvo, porque eu dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. E assim Israel está lá até hoje na lei mosaica, porque não querem abrir mão da lei. A lei serviu de aio até Cristo, e a partir de Cristo venceu o tempo da lei, e o que é aproveitável da lei, Jesus reeditou. Então ele dava testemunho que Israel tinha zelo de Deus, mas não com entendimento. Assim como muitos crentes têm zelo de Deus, mas não com entendimento.
E tem tanto zelo de Deus que estão preocupados com o erro na vida dos outros, que acabam cuidando mais da vida dos outros do que a deles. Não é verdade? Isso é zelo de Deus, porém, sem entendimento. E o verso 3 diz: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pois Cristo é o fim da lei, é o encerramento da dispensação da lei. Então Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Na lei sim, você não pecando contra os mandamentos, a sua vida estava na bênção. Na graça não é não pecar, é você construir aquilo que você quer ter. Amém? É semear aquilo que você quer colher. Amém? É construir aquilo que você quer que faça parte da sua vida. Até mesmo academicamente. Ninguém chega a uma formação se não pagar o preço, se não se qualificar, ano a ano. Amém? Amém? Por que a fé tem que ser diferente? Então, pois Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça que vem da lei, viverá por ela. E a lei dizia: não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não adulterarás. E então só mostrava o que não era para fazer. A graça ensina o que devemos fazer. Jesus veio construir um novo e vivo caminho. Ele abriu esse novo e vivo caminho e nos ensina o que fazer. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí então ele ensinou: não viver para si. Assim como o Filho do Homem não viveu para si, mas viveu por nós, deu a sua vida por nós. Então a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, fazer subir a Cristo dentre os mortos. Mas que diz: a palavra está perto de ti. Aonde? Na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Observe agora. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca que se faz confissão a respeito ou para salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido, porque não há distinção entre judeu e grego, porque é o mesmo Senhor, o é de todos, e é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí então diz depois ali, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Amém? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho,
Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Aí então o Senhor diz: olha, foi pregado para todos. E quem ouviu a pregação, o Espírito gera a fé leva a uma atitude. Fé é uma escolha. Eu quero crer. Isso me serve. Eu preciso disso. Então aquilo que me serve, aquilo que eu preciso ir atrás. Eu preciso desvendar. Eu preciso descobrir. Eu preciso aprender. Amém? Não pense que agora, porque você disse que recebeu Jesus, se tornou filho de Deus, você vai ter toda a sabedoria, o conhecimento. Conhecimento se busca, se adquire na busca. Amém? Então essa é a maneira que nós vamos desenvolvendo a nossa fé. E aí, tem outra coisa interessante. Cada um constrói seu nível de fé. Falei no começo. Aqui, o número de pessoas é o número de nível. Se tiver como medir, dificilmente vai ter igual. Amém? Cada um aqui tem um nível de fé. Sabe, de fé que opera, fé que salva, fé que soluciona. Amém? Não é uma fé religiosa, porque a Bíblia mesmo diz que o diabo também crê, e crê que estremece, porém ele não. Então qual é o nível de fé que cada um tem? É o nível de disposição que pratica aquilo que crê. Esse é o nível. Por que muitos na vida material parece que Deus não faz parte, que Deus não abençoa, as coisas não dão certo, de uma hora para outra perde o emprego, de uma hora para outra o ladrão leva muita coisa, e há perdas, há prejuízos e muita desgraça. Mas eu pergunto, sobre vida material, o que você aplica da palavra na gestão de sua vida material? Deixa eu contar um testemunho quando eu tinha loja. No ano de 1982, eu fui fazer seguro das minhas lojas. E como era um prédio misto, material de madeira, e tinha casas de madeira muito próximo, menos de 3 metros, me deram o resultado do seguro, muito caro, muito alto. Se eu pagar esse seguro, eu vou ter que trabalhar só para pagar essas coisas. Vai me levar uma porcentagem de lucro aí que, misericórdia. E aí eu aprendi a reclamar, eu aprendi a falar com Deus das coisas que eu não estou entendendo ou que eu não aceito. Que vai além das minhas condições e além do meu entendimento e das minhas razões. Aí o Espírito de Deus colocou uma luz. Como aquela loja foi direção de Deus para me abrir, foi meu preparo ministerial em trabalhar com pessoas, eu ouvi o Espírito me fazer um desafio. Quanto é que dava aquele seguro? Dava X. Investe em missões, que eu cuido das tuas lojas. Deus eu dá dinheiro para seguro, eu investia em missões. E nunca arrombaram e me roubaram. 3 vezes tentaram e não conseguiram levar.
investia em missões, sustentava programas de rádio e pagava seminaristas para estarem se preparando para o Evangelho. Quando se aplica a palavra de Deus, nós criamos um mundo que Deus faz parte dele, junto conosco. Construa a sua vida no poder, na obediência da palavra. Eu tenho falado aqui que o poder está na palavra. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso 16, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, que se o judeu cresce no Evangelho, eles estariam salvos, mas estão na lei, então eles estão ainda lutando pela salvação pelas obras, e a salvação é pela fé. E quem é salvo pela fé em Cristo, que entra para debaixo do senhorio de Cristo, que aceita o governo de Cristo sobre a sua vida, ele então, a partir dali, ele tem boas obras, ele melhora as suas obras. E no verso 17, Paulo diz que é no Evangelho, Romanos 1,17 diz, e no Evangelho se revela de fé em fé. Por que de fé em fé? Só se revela aquilo que você crê. Só se revela para você aquilo que você crê. E você só vai crer aquilo que aprende. Não tem nessa, eu vou no monte buscar uma revelação. Vá para a palavra de Deus, que já está tudo revelado na palavra. E à medida que você pratica a palavra, você está praticando, vivendo uma vida debaixo do governo de Deus. Amém? É dessa maneira que nós vamos construindo a nossa fé. E Paulo fala em Romanos 12:1, o preço que se paga. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O primeiro inimigo que nós temos para nós seguir as instruções de Deus é a nossa vida carnal. São as vontades do corpo. As vontades do corpo. E muita gente prefere fazer a vontade do corpo e não do espírito. Por exemplo, vou fazer uma colocação bem prática, mas que dá para as pessoas já se identificar nisso. Alguém deixa, quantos têm compromisso em empresa? Cumprir horário. Quando está chovendo, você não vai dar desculpa da chuva? Quando, desculpe, está de ranço com a esposa ou com o marido, você deixa de trabalhar? Sim? Sim? Ou não? Quando está frio, aqueles dias bem frios de inverno, você deixa de cumprir o seu compromisso? Sim? Alguém deixa? Agora, vamos para uma outra avaliação prática para ver como cada um tem contradições. Qual é a coisa mais importante? É a vida espiritual ou é a vida material? O que é mais importante? Me ajude? Quantos creem que é espiritual? Quantos creem que é espiritual? Mas se você não cumpre, está se contradizendo. E por que a sua fé não funciona? O que Paulo disse lá? Romanos 14:22. A fé que tem, guarda contigo mesmo, bem-aventurado aquele que não se condena, aquele que não se contradiz. Está vendo? Como que sua fé vai funcionar se você se contradiz?
Deus tem renovado e usado as misericórdias para com a sua vida, e você faz um voto, 2, 3 semanas depois, esqueceu do voto. Assume um compromisso, um mês depois, esquece. Como que sua fé vai funcionar se a sua fé não é comprometida? O que acontece se você lá na empresa, por causa da chuva não vai, por causa do ranço que acontece dentro da família não vai, por quando o seu time perde também não vai, ou quando o seu time vai jogar no horário de trabalho não vai, como os muitos ficaram em casa por causa do time hoje, há outros para secar, para poder ter motivo para humilhar outros. Como que vai funcionar uma fé contraditória, uma fé incoerente? Amém. Por isso que quem coloca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas virão acrescentadas. Amém? Então o nosso primeiro inimigo é justamente a nossa natureza carnal. Só que a natureza carnal, ela se faz de, não sei até de quê, né? Se faz para as coisas espirituais, mas ela não se faz de burra para as coisas materiais. Por que ela não se faz de burra? Ah, se eu faltar o serviço, vai vir faltando no meu contra-cheque. Se eu faltar os meus compromissos, vai vir as consequências. E agora eu pergunto, as pessoas não cumprindo os compromissos com Deus, elas estão isentas de consequências? Sim ou não? Amém? Se cada um levar a sério o compromisso com Deus, como ele leva a sério o compromisso na empresa, o compromisso com quem ele trabalha, serve, com certeza a sua vida estaria e estará bem melhor. Amém? E é dessa maneira que as coisas são construídas. Há uma recompensa sim para o justo. Há recompensa. Então Deus recompensa com medida de fé. À medida que você oferece seu sacrifício, que você esforça-se para o seu corpo obedecer, à medida que você se esforça para renovar a sua mente, Romanos 12, 2, e não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você, fazendo o seu esforço, sacrificando a vontade da sua carne, renovando a sua mente, sabe qual é a bênção que vem agora? Uma medida de fé. Verso 3. Paulo falou da experiência dele, porque pela graça que me foi dada, ele recebeu a graça, ele cumprindo a parte dele, e você cumprindo a sua parte, vem graça para seu crescimento, vem graça para o seu aperfeiçoamento, vem graça para as suas realizações. Então ele recebeu a graça, e ele compartilha dizendo, eu digo a cada um dentre vós, que não tenha de si, que não pense de si, mais alto conceito do que convém. Ah, eu tenho tantos anos de fé. Ah, eu tive experiência com Deus. Ah, eu já fui batizado com o Espírito Santo. Ah, eu já tive revelações. Ah, Deus já operou milagres da minha vida. Tem muita coisa na sua vida que pertence ao passado. Amém? Relacionamento com Deus é presente. Relacionamento com Deus é que nem a nossa capacidade de respirar. Se você para de deixar o ar ir para os seus pulmões, sua vida acaba.
Se você para de se relacionar com Deus, sua fé se acaba. Amém? Isto é uma verdade. Por que que a maioria das pessoas tem medo da morte? Quem vive em comunhão com Deus não tem medo da morte. Amém? Quantos querem viver longamente, longura de dias, vida longa? Se prepare para morrer. Quanto melhor você se relacionar com Deus, quanto mais ajustado em obediência estiver a Deus, mais tempo Deus vai permitir para você desfrutar do bem desta terra. Amém? Então aí está uma medida de fé. Para quê? Verso 4, olha ali para quê? Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. Quando há esse ajuste aqui, queridos, nós não teremos falta de nada. Porque aquilo que eu, fazendo parte do corpo de Cristo, membro no corpo, fazendo parte da igreja, fazendo parte do reino, eu tenho um dom, mas é uma imensidão de dons, vocações, ministérios, realizações, e cada um tem um dom, e não há falta de nada no corpo. Por quê? Porque quando a pessoa é comprometida no corpo, você faz por alguém, alguém faz por você. Você faz o que alguém não sabe, e alguém faz o que você não sabe. E é dessa maneira que nós vemos hoje, é dessa maneira que uma gestão de uma casa, que uma gestão de uma instituição, que a gestão de uma empresa, por isso cada um para uma função determinada, faz com que haja progresso, que as coisas sejam produtivas, positivas, lucrativas. Por quê? Porque cada um faz o que o outro não pode. Nós servimos uns aos, e o que diz ali? Assim, embora muitos, somos um só corpo, e individualmente nós somos uns dos outros. Nós somos uns dos outros, assim como os membros. Quando uma mão não pode, a outra ajuda. Quando um pé se machuca, o outro compensa. É assim, é o reino de Deus. Mas quando a pessoa não se preocupa com o outro, com os outros, de ser solução nos outros, de tirar de si para fora, nunca virá coisas melhores. Não adianta você orar por coisas melhores, faça coisas melhores. Amém? Não adianta orar para que tudo vá bem, comece você a fazer as coisas melhores, porque a vida vai devolver multiplicado daquilo que sai de cada um de nós. Amém? É uma palavra que não se esgota, é uma palavra que nós precisamos rever mais vezes. A fé é construída, e cada um tem que fazer a sua parte. Deus dá a semente. Não adianta ter uma boa semente e não preparar o terreno. Qual é o preparo do terreno? A palavra é a mesma, mas à medida que eu dou espaço para a palavra, que eu exercito a palavra, que eu me ajusto à palavra, o poder da palavra vai agir através de minhas ações. Amém? Ficamos em pé. O nível de fé é construído. Mas como que Deus me dá essa semente? À medida que está preparado o meu coração para desenvolver como cultura.
Uma semente, só a semente, ela é aquela coisa sem vida, mas está tudo dentro dela. A vida está dentro dela, a existência está dentro dela, a qualidade, a produtividade, está dentro dela a essência. Mas se você cultivar aquela semente, ela vai tirar para fora. Pois é. Como é que se faz isso? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantos têm a palavra de Deus no coração? Mas não saiu nada da palavra em obras, né? Por quê? Porque você não tem desenvolvido a cultura do reino. Quando a gente cultiva a terra, planta a semente, o que a gente está fazendo com aquela semente? Desenvolvendo a cultura. Sim ou não? Quando a gente cultiva, está desenvolvendo a cultura. Você tem cultivado, desenvolvido a cultura do reino? A falsa religiosidade tem mentido para as pessoas que Deus faz tudo. Não, Deus nos dá tudo como? E quem tem o dever de desenvolver a cultura do reino é quem recebe a semente. Não adianta eu vir aqui, ouvir e levar até anotado alguma coisa, mas se eu não plantar, se eu não implantar, fazer a minha vida dar espaço para o que a palavra diz. Desenvolva essa cultura. Quer uma receita prática? Comece a ler a Bíblia todos os. Segundo, fale com Deus. Não é todos os dias. Sua mente pode estar falando. Amém? Nesse relacionamento direto. Tudo que você praticar de hábitos, e quando tem um tempo que está a sós, que bom que eu estou a sós agora, Senhor, eu quero um tete a tete contigo. Amém? Amém? Tenha essa coragem. Sabia que tudo que a gente faz em secreto, Deus expõe publicamente? Sabia? Tudo que a pessoa faz em secreto para Deus, Deus expõe publicamente em resultados. Amém? O que as pessoas veem em você? Nada de Deus. Por quê? Porque quando está a sós, você não se relaciona com Deus. Esse expediente aqui, você está ganhando receitas, receitas e receitas. Mas você tem comido das receitas que têm sido passado? Já tem a prática de como fazer? Toda a verdade é paralela. Mas eu nunca ouvi pregação assim. Pois é. Por que essa igreja é diferente? Por que aqui as coisas acontecem? Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, obrigado. Obrigado pela palavra. Obrigado por esses ensinos. Obrigado pelo teu amor manifestado a nós. Falando-nos de maneira tão prática, tão simples, mas verdadeira e objetiva. Obrigado por cada vida que ouviu. Senhor, ajuda, Senhor, aquele que ouviu e que leve essa semente e que tenha disposição para desenvolver a cultura, saber como desenvolver a cultura da palavra, desenvolver as práticas da palavra, exercitar e colocar, Senhor, na vida, no dia a dia, todas as instruções que o Senhor nos dá, para que cada um seja vencedor, aonde, ó Senhor, a palavra for aplicada, que cada um crie o seu mundo pelo ensino que recebe, colocando em prática as instruções. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos. Amém.